Então, primeiramente, bom dia a todos, tá? Hoje a gente está aqui, a gente vai falar sobre relatórios, tudo que a Camino tem a oferecer para a gente aqui, com base, né, em todas as informações que a gente tem, né, dentro da plataforma. Então, hoje na Camino nós temos 4 tipos de relatórios, tá, pessoal? Então, o DRE gerencial, fluxo diário, fluxo mensal e resultado da operação. Quando a gente fala de relatório na Camino, a gente está falando de relatórios gerenciais, tá? E não de relatórios contábeis. Quais são as diferenças, tá? Entre eles, para quem não conhece muito. Quando a gente está falando de relatório contábil, a gente está falando de um relatório ali que segue uma norma, né, uma legislação específica, né, com os princípios fundamentais da contabilidade, precisa ter ali a formatação específica. Então, na Camino, o que a gente tem para os nossos clientes é mais a parte gerencial mesmo, ali focada em tomada de decisão, em acertos, em análise do que a gente tem, né, no nosso caixa, no nosso fluxo, e também eles são todos ali, todos não, mas a grande maioria são personalizáveis, tá? Então, a gente consegue personalizados, diferentemente dos contábeis, tá? Eu acho que eu não estou como apresentadora, mas pode seguir aí, Ana. Beleza. Então, como eu falei, a gente tem aqui o DRE gerencial, então ele é um demonstrativo aqui do resultado do exercício, e é uma ferramenta que é essencial para toda análise, né, financeira das empresas. Então, ele vai organizar receitas, custos, despesas, ele vai permitir ali a gente avaliar a lucratividade, eficiência e saúde financeira de todo o nosso, né, a nossa parte de finanças, né, da nossa empresa. E aí, por que é tão importante? Acredito que vocês devem ter passado, né, com certeza, pelo processo de onboarding aqui na Camino, e vocês devem lembrar dos nossos ISMs falando aí a importância das classificações, né, a importância de classificar corretamente os nossos lançamentos, sejam pagamentos ou recebimentos. Porque todos os nossos relatórios aqui na Camino, eles vão puxar as informações das classificações. Então, por isso que a gente precisa que essas informações estejam o melhor possível preenchidas dentro da plataforma, tá? E aí, aqui eu trago aqui as rotinas que a gente tem com o DRE, tá? Então, a gente faz aqui todo o controle financeiro, a gente consegue fazer toda a parte de tomada de decisão, planejamento operacional, acompanhamento das metas, sustentabilidade. Então, o DRE, ele vai prestar aqui para que a gente consiga fazer um alinhamento das práticas operacionais e estratégicas em cima da nossa saúde financeira, tá? E aí, agora eu vou partir aqui para demonstrar isso na prática, como que ele funciona dentro da plataforma, tá? Vocês estão vendo minha tela? Boa, maravilha, show de bola. Então, aqui na Camino, a gente tem um espaço, né, um módulo da plataforma focado apenas em relatórios, é onde a gente vai ter aqui toda a parte de DRE, fluxo mensal, resultado da operação, tá? E aí, a gente vem aqui no nosso DRE gerencial, e a gente tem aqui os modelos, tá, de DRE. O diferencial da Camino é o seguinte, pessoal, a gente consegue criar vários modelos diferentes de DRE. Então, pensa assim, eu quero ter um DRE padrão com todas as informações de todas as áreas, todas as receitas, todas as despesas, o EBITDA, e assim por diante. Mas também eu quero, por exemplo, olhar por área. Então, por exemplo, eu quero ver todas as receitas e as despesas da minha área de marketing. Ou então todas as receitas e as despesas de um serviço específico que você tenha na sua empresa. A gente consegue isso fazendo aí a criação de vários DREs simultaneamente, tá? Como que a gente cria esse DRE aqui dentro da Camino? A gente vai vir aqui nesse botãozinho de novo modelo, e aí a gente vai ter essa tela aqui, onde a gente tem o nome, né? Então, esse nome aqui, ele é editável, tá, pessoal? Então, se você clicar em cima, ele dá a opção aqui para a gente fazer a edição dele. Então, eu vou colocar aqui o nome webinar. E aí, aqui eu tenho a opção de inserir novas linhas. O que seria a linha, tá? A linha seria ali, eu gosto de chamar de grupo, tá? Então, é o grupo onde a gente vai colocar, por exemplo,
as receitas. E eu posso criar uma nova linha para as despesas. Legal. E aí, aqui a gente tem os dois grupos, e aqui ao lado, né, a gente tem as classificações, que são todas as linhas ali do nosso plano de contas, que está cadastrado dentro da Camino, e né, as classificações onde a gente vai colocando ali nos nossos lançamentos, para que a gente tenha as informações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ativos, tenho, descendo um pouquinho mais, eu tenho passivo, tenho despesa, tenho receitas mais embaixo, então tenho todo o meu plano de contas aqui disponível para que eu possa criar esse DRE. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui receitas previdência, vou colocar todas as receitas que eu quero que apareçam aqui dentro desse DRE em específico, tá? E aí, aqui embaixo, eu posso colocar todas as despesas, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas despesas específicas, férias, F, LR, e aí aqui eu tenho algumas opções, tá? Então, eu posso pedir para a plataforma somar as linhas anteriores, tá? Eu posso pedir para a plataforma exibir essa soma em negrito, tá? E também incluir os custos nominais aqui dentro do DRE. Outra opção que a gente tem também é, ao clicar em cima aqui do valor líquido, a gente tem o valor líquido, o valor bruto, retenção e descontos e juros de multa, tá? Então, eu posso escolher se eu quero ver o valor líquido dessas classificações, o valor bruto, retenções, descontos e juros de multa, tá? Selecionar aqui o valor bruto. E aí, a partir desse momento, você já não precisa mais, por exemplo, salvar ou clicar em nenhum outro botão. Conforme você vai fazendo as movimentações, a plataforma já vai salvando essas movimentações, essas alterações que a gente faz no nosso DRE, tá? Então, se eu voltar aqui em relatórios, DRE gerencial, eu vou ter aqui a opção, depois do modelo da Bruna, eu vou ter aqui várias outras opções, tá? E aí eu vou ter o meu aqui, que deve estar lá embaixo, por último. Isso. E ele está trazendo aqui as informações, tá? Ele não está trazendo nenhum valor, porque a gente está aqui num ambiente de teste, tá, pessoal? Então, esse aqui é um ambiente de demonstração que a gente está utilizando para fazer esse treinamento. Então, aqui, você consegue enxergar por mês ou por ano, tá? Você consegue selecionar o ano específico que você quer visualizar, e a gente também consegue fazer tanto por competência quanto por caixa, tá? E aí, Giovana, o que é competência e caixa? Não entendi. Quando a gente está falando de caixa, a gente está falando das receitas ou das despesas que são reconhecidas ali no momento que o valor, né, é recebido ou sai do nosso banco, enfim, que é tá? Agora, a competência a gente está ali levando em consideração um momento de que aquela compra ou aquele serviço foi feito, né? Então, por exemplo, eu comprei um ativo para minha empresa. Eu comprei e eu paguei ele em 10 vezes. Então, a competência é o dia que eu fiz a compra, e o caixa é o dia que eu estou pagando as minhas parcelas, tá? Então, aqui a gente consegue ver o gerencial dessas duas formas, tá? O DRE nessas duas formas, tanto por caixa quanto por competência. A gente consegue também fazer o filtro por unidade de negócio, tá? Então, pensa aí que você tem várias filiais, você criou lá todas as suas filiais bonitinhas dentro da plataforma, e aí você quer ver o seu DRE de uma filial específica, a gente consegue também. Ou então, quero ver duas filiais específicas. Ou eu quero ver todas, e aí ele vai trazer todas as informações. A mesma coisa vai acontecer para os centros de custo, tá? Então, eu sei que tem muitos clientes nossos que utilizam, né, bastante o centro de custo, tem vários ali lançados. Então, aqui você consegue também selecionar quais informações de centro de custo você quer ver dentro desse DRE, bom? Aqui a gente consegue também trocar a análise para horizontal ou vertical, fica, né, a critério de quem está utilizando. E também a gente consegue alterar aqui as casas decimais, tá? Para que a gente consiga ter as informações aqui da forma que for melhor, tá? Então, eu vou pegar um modelo aqui
vocês verem como ele vai aparecer, tá? Então, ele está trazendo aqui publicidade e o que tem dentro, né, desse lançamento, resultado, anúncios pagos, ele vai trazer a soma, tudo certinho, e aí, quando eu troco aqui a tela, ele volta para o vertical, tá? Então, ele vai trazer ali as informações certinhas aqui para a gente, da forma que está, tá? Maravilha, pessoal. Esse é o nosso DRE, tá? Aqui na Camino. Então, agora a gente a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é, deixa eu compartilhar aqui, que é o nosso fluxo diário, tá? E o que seria esse relatório de fluxo diário? Ele registra as operações e finanças diariamente. Então, ele vai, diferentemente ali do nosso DRE, que traz o ano, o nosso fluxo diário, ele vai justamente trazer as informações daquele dia específico. Ele pode trazer 30, 90, 120 dias, a gente consegue fazer essa opção, tá? E ele vai auxiliar muito ali no controle e análise de decisão, muito mais a curto prazo do que a longo prazo, quando a gente fala de fluxo mensal e até mesmo do DRE, tá bom? Então, ele vai ser possível o acompanhamento do caixa, tá? Então, monitorar todas as entradas, todas as saídas, analisar o desempenho, então você vai conseguir avaliar suas vendas, a produção, seus serviços, quanto que você está, né, gastando ali com uma despesa em específica, e aí você já consegue ali ter uma ação muito mais rápida do que acompanhar pelo mês, tá? E também você consegue ali planejar suas atividades dentro daquele mês com base no fluxo diário, tá? E agora a gente vai para a plataforma para a gente ver como que ele funciona na prática. E a gente, como eu comentei com vocês, a gente está no ambiente de teste, tá? Então, esses valores são fictícios, tá, pessoal? E aqui a gente está vendo, né, o dash do nosso fluxo diário. E aí ele está trazendo aqui o giro utilizado nos últimos 60 dias, ele está trazendo também o giro necessário nos próximos 30, e aqui é muito legal que a gente consegue observar, por exemplo, a importância da gente fazer os lançamentos das projeções corretamente na nossa plataforma. Por quê? A gente tem essa facilidade que a gente consegue, por exemplo, eu quero lançar uma conta fixa já, quero deixar o ano todo já lançado. Para quê? Né? Para que eu vou ter isso lançado? Para que você já tenha a sua informação do seu giro por quantos dias for necessário. Então, por exemplo, eu posso alterar aqui por 60, por 120, ou até mesmo por um ano. Então, se você tem todas as suas informações lançadas corretamente dentro da plataforma e todas as suas projeções, os seus relatórios vão estar muito mais completos do que, né, de uma empresa que, por exemplo, eu estou no mês de fevereiro, eu vou lançar só o meu mês de fevereiro e fazer o pagamento. Vou lançar só o meu mês de março e fazer o pagamento. Não, vamos alimentar a plataforma para que ela traga esses insumos para nossa gestão, para nosso entendimento de como está o nosso negócio, tá? E aqui a gente consegue ver tanto as informações projetadas para frente, quanto a gente consegue também acompanhar o realizado, tá? Então, ele está trazendo aqui as informações, eu consigo também fazer filtros no realizado, tanto por período, quanto por unidade de negócio, como centro de custo. E aí, aqui a gente tem esse gráfico, tá? Onde ele vai trazer para a gente o fluxo diário por caixa. Então, ele está trazendo aqui os 30 dias, tá? Então, ele está trazendo do dia 19, que é hoje, até o dia 20 do 3. E aí, se eu alterar aqui as informações para 60 dias, por exemplo, ele vai trazer esse range de tempo até 60 dias, tá? Eu vou voltar aqui para o dia, então. E aí, ele está trazendo aqui as informações de receita projetada, folha de pagamento, despesas, saldo consolidado. E aqui a gente tem, né, os momentos de pico, né, que são os momentos ali onde a gente tem mais vencimento e mais saídas, mais entradas e assim por diante, tá? E aí a gente consegue, clicando em cima, ver o que tem, né, dentro desse dia específico, o que vai acontecer. Então, a gente vai ter aí uma entrada de 250 mil, por exemplo. Ou então, a gente tem aqui algumas despesas para o dia 28 do 2, tá? Então, é assim que a gente consegue fazer esse acompanhamento aqui dentro do fluxo diário.
Aqui, descendo um pouquinho mais a tela, a gente tem o saldo atual das contas, tá? E aí, quando a gente fala de saldo atual das contas, a gente está falando não só das contas Camino, mas das contas que a gente, né, que os nossos clientes, que vocês têm cadastrados dentro da plataforma para fazer esse gerenciamento. E lembrando que o saldo que a gente tem dentro da plataforma, ele não é um saldo, tirando os da conta Camino, é um saldo que ele vai se basear em cima do que a gente faz em contas. Então, por exemplo, em cima do saldo inicial que foi colocado lá no começo da conta, por exemplo, da conta do Itaú, e aí depois a gente foi fazendo toda a nossa conciliação, falando o que entrou, o que saiu, e assim é que o nosso saldo vai sendo construído dentro da plataforma. Então, por isso a importância também da gente sempre estar com a nossa conciliação em dia, ou até com o nosso saldo, né, a informação de saldo inicial, esteja batendo com a informação da conta, para que vocês tenham a informação mais verídica possível dentro da plataforma, tá? E aí, aqui a gente consegue tanto remover aqui a visão dessa conta, tá? E aí, quando eu faço a remoção da visão dessa conta, eu tiro ela aqui do meu resumo diário. Então, por exemplo, no meu resumo diário, ele está trazendo aqui os meus próximos 30 dias, e também ele está trazendo todas as receitas, despesas, o saldo que eu tenho, o acumulado, o giro que eu vou precisar para esse dia e o caixa, tá? Então, por exemplo, se eu peço para desconsiderar aqui, por exemplo, essas contas, ele vai contar aqui essas informações de saldo e giro com as contas que eu deixei ativa aqui para visualização. Ele não vai contar com essas outras contas que eu pedi para que fique inativo. Então, ele não vai contar com esses valores, tá? Agora, se eu volto aqui a informação, ele já volta a incluir esses saldos dessas contas aqui dentro da plataforma, tá? Giovana, eu preciso configurar alguma coisa, né? Por exemplo, o DRE, você mostrou que a gente precisa criar. No fluxo diário, eu preciso criar? Não, ele já vem criado, tá? Dessa forma. Então, você não precisa fazer nada. O que você precisa fazer, na verdade, é imputar as informações dentro da plataforma da melhor maneira possível, tá? Sempre que vocês verem, né, essa impressorinha aqui no cantinho, quer dizer que a gente consegue, por exemplo, fazer o download dessa informação em imagem, tá? Então, você consegue, por exemplo, trazer essa informação para salvar em PDF ou para imprimir. Legal? E aí, outra informação legal também é que quando vocês verem dentro da plataforma esse botãozinho aqui quadrado, com essa setinha para cima, quer dizer que a gente consegue exportar essas informações para o Excel. Então, quando eu clico nele, ele faz o download de uma planilha em Excel para que a gente tenha essas informações aqui para análise, enfim, que vocês possam realizar o que for necessário. Certo? Então, pessoal, esse foi o nosso fluxo diário, tá? E agora a gente vai falar sobre o fluxo mensal. Diferentemente do fluxo diário, a gente tem o fluxo mensal que vai dar muito mais a visão do mês como um todo, tá? Então, ele consolida ali os dados financeiros e operacionais daquele mês, você vai poder ter análise de tendências, fazer seu planejamento estratégico, acompanhar suas metas. Então, tudo isso, o nosso fluxo mensal consegue entregar conforme, né, ali o input das informações dentro da plataforma, tá? Então, aqui também você vai muito mais facilmente planejar suas ações e prevenir problemas específicos ali, quando você tem a visão do seu mês. E, novamente, a importância do projetado, né? Para que você consiga ter essa prevenção de problemas, a importância de você ter os meses para frente lançado para que você possa visualizar o seu ano e possa entender ali os gaps onde você precisa atacar, tá bom? E aí agora a gente passa aqui para a plataforma para vocês verem isso de um modo prático. Então, diferentemente do fluxo diário, que ele vai trazer ali os gráficos, todas as informações ali com mais detalhe, o fluxo mensal, ele vai trazer aqui as informações dos meses e também ele dá a possibilidade da gente expandir aqui todas as linhas. Então, por exemplo, eu quero saber
o que em janeiro, qual foi as despesas que eu tive em janeiro. Eu clico, abro a linha e vejo que foi custo fixo operacional e, mais detalhado ainda, eu vejo que foi o custo de pessoal operacional e foi um doutor pessoal comercial específico. Então, eu consigo ter ali muito mais granularidade da informação do que, né, o nosso DRE ou até mesmo o nosso fluxo diário, tá? Aqui, nesse relatório, também a gente consegue inserir as unidades de negócio. Então, por exemplo, eu quero ver alguma unidade, eu quero ver a filial 1, quero ver filial 2, ou então quero ver todas mesmo. Então, a gente consegue fazer esse filtro e a gente consegue filtrar também por centro de custo. Outro botão legal que a gente tem aqui é o incluir projeção, que aí é onde a gente fala ali da projeção, mais uma vez, eu gosto sempre de frisar, para que a gente tenha esse relatório bonitinho aqui, olha que lindo, a gente está vendo o ano de 2025 inteiro já com todas as informações. Então, eu consigo expandir aqui todas as linhas e ver que a gente tem vários lançamentos. Então, quando a gente vê que está em verde, é porque a gente tem alguma projeção lançada nessa linha, com essa classificação, tá? Então, quando eu clico em cima do valor, eu consigo ver que eu tenho aqui, por exemplo, um lançamento que já foi dado baixa e os outros lançamentos que estão aqui para projeção, que são saídas, tá? Então, eu consigo ter essa riqueza de detalhe nas informações aqui dentro do meu fluxo mensal, tá? E aí, Giovana, outra vez, eu preciso configurar algo para que eu veja esse relatório dessa forma? Não, esse relatório ele já vem pronto, tá? E aí a importância do input das informações da maneira mais correta e com mais precisão ali, com mais riqueza de informação possível para que a gente possa ter um relatório bem detalhado e que possa trazer bastante insumo para vocês, tá? Então, aqui vocês estão vendo as despesas, as receitas. Ele vai trazer também uma informação importante, todas as linhas que não tiverem classificação. Então, por exemplo, se você lançou alguns pagamentos ou recebimentos e não preencheu o campo de classificação, no DRE, por exemplo, ele não vai trazer esses lançamentos. Agora, aqui no fluxo mensal, ele vai trazer, porém, com a informação de que está sem classificação. Então, aí precisa fazer esse ajuste para que ele traga aqui na linha correta, tá? E aí ele traz o resultado e o acumulado, e a gente também consegue tanto puxar essas informações para o Excel, quanto também fazer aqui, clicando na impressora e vendo aqui a imagem, tá? Então, aqui eu trago aqui a informação da imagem, consigo fazer essa... consigo imprimir, consigo salvar, consigo enviar, consigo salvar em XLS, consigo fazer algumas manobras aqui com a informação, tá? Então, esse é o nosso fluxo mensal, tá? E agora a gente parte para o nosso próximo relatório, que é o resultado da operação, tá? E aí, o resultado da operação eu gosto de falar que ele é o meu favorito, porque ele traz muitas informações legais para a gente aqui, quando a gente quer acompanhar, né, entender a saúde da nossa empresa, entender como está o momento financeiro, qual que é o maior gasto, qual o menor gasto, ele traz bem visualmente essas informações, tá? E aí aqui a gente tem qual é a função dele nas rotinas, né, das empresas. Então, a gente consegue monitorar o nosso ROI, né, que é o retorno sobre investimento, a gente consegue identificar oportunidades, controlar as despesas, como eu comentei, tomada de decisão, a gente consegue acompanhar, por exemplo, a curva ABC das nossas receitas. Então, quem é que está trazendo maior receita para mim? Ou quem está, né, em segundo lugar, quem está em terceiro? Quem que eu preciso dar mais atenção? Ou qual que eu posso só, né, acompanhar ali, uma coisa mais, entender o seu cliente muito mais ali focado em atendimento até, Customer Success, Customer Experience, para quem que eu vou ter um atendimento mais próximo, para quem que eu vou ter um atendimento mais tech, né, só por e-mail, quem que eu vou fazer ligação. Então, tudo isso a gente consegue ter esses insights pelo nosso relatório de resultado da operação, tá? E aí, como que é? Vamos ver aqui para a parte prática, como que funciona o relatório do resultado da operação. Então, aqui a gente está vendo a plataforma, tá? E aí, esse relatório, ele já vem pronto, não é igual ao DRE, que a gente precisa criar, fazer um modelo,
tá? E ele também vai dar a opção aqui para a gente de unidade de negócio, centro de custo, período, então eu quero ver mês passado, quero ver o próximo mês, quero ver todo o período, a gente consegue fazer esse filtro, tá? E aí ele trazendo aqui para a gente a receita total, as despesas totais, o ROI, né, que é o retorno sobre investimento, e ele está trazendo aqui a composição tanto das receitas quanto das despesas. Então, a gente bate o olho e a gente já consegue entender que, por exemplo, bens de pequeno valor é a nossa maior receita aqui dentro desse ambiente. E aí, a gente consegue ver também que a gente tem aí 527 mil sem classificação. E aí, o que seriam esses 527 mil? Então, a gente também consegue entender ali qual que é o quão é importante que a gente faça com que o nosso dia a dia siga da melhor maneira possível para que a gente possa ter essa análise mais completa, tá? A mesma coisa para as despesas. Então, aqui eu estou batendo o olho e estou vendo que comissão direta é o meu maior custo. Depois de despesas comerciais, impostos, custo com comissão direta e assim por diante. Então, para o nosso core de gestão, né, que quer muito mais saber ali, eu quero saber o quanto que eu estou pagando de tal, qual que é a minha maior receita, o que eu tenho que cortar, o que eu tenho que ajustar, para onde eu vou, qual é o meu foco, o resultado da operação ajuda muito nesse sentido, tá? Porque a pessoa, ela já bate o olho, ela já consegue entender o que ela precisa fazer. Então, por exemplo, eu preciso investir mais aqui, por exemplo, na Camino, que é o meu maior cliente. Depois eu tenho aqui o Bruno, a Maria e a Bruna são a minha curva C. E na minha curva B, eu não sei quem é, porque eu não tenho essa informação, não está identificado, não está classificado. Então, a gente precisa ter essa análise mais completa por dentro do resultado da operação. Mesma coisa a gente tem para as despesas e investimentos. Então, a gente está vendo aqui, a maior despesa que a gente tem é custo comissão direta. E dentro do custo comissão direta, a gente tem aqui sem fornecedor, secretaria, Veron, depois a gente tem despesas comerciais, e aí a gente vai, né, trazendo ali todo o detalhe das informações para que a gente possa ter essa análise e entender por que eu estou gastando tanto, por exemplo, com Secretaria da Receita, ou então nesse aqui, que, por exemplo, poderia ser um fornecedor específico, fazer essa análise para entender o que eu preciso fazer, né? Então, eu posso conversar com esse fornecedor, entender os meus custos, entender ali as minhas despesas com ele, o que a gente pode fazer para melhorar esse valor, negociar, ou até mesmo, será que eu estou investindo esse valor e estou tendo o retorno específico que eu preciso, ou eu posso renegociar isso, trocar de fornecedor, todas essas análises a gente consegue aqui pelo nosso resultado da operação, tá? E aí aqui a gente consegue também, como eu falei para vocês, imprimir ou salvar em PDF, né, as informações do relatório. E dentro do resultado da operação, a gente tem aqui esse cifrãozinho escondido, que é a movimentação financeira nominal. É onde a gente lança aqui os pagamentos ou recebimentos que não irão movimentar o caixa, tá? Mas que a gente quer que estejam registrados na plataforma. Tá? Então, é por aqui que a gente faz esse lançamento. É bem simples, é só clicar aqui em novo, informar se é uma receita ou uma despesa, informar a classificação, que é muito importante, qual o centro de custo, a unidade de negócio, a data da competência e o valor. Clicou em salvar, está feito esse lançamento, e aí ele não vai movimentar a caixa, então ele não vai ter ali uma saída e uma entrada, mas ele vai estar registrado aqui dentro da nossa plataforma, para que vocês tenham todo esse acompanhamento, tá bom? Dos relatórios, né, que a gente chama aqui relatórios gerenciais, né, são esses, mas dentro da Camino, a gente tem os relatórios aqui mais operacionais, tá, que a gente chama de relatórios extras, que são os relatórios de pagamentos, os de recebimentos e a movimentação financeira, tá? Eu deixei eles por último, porque eles são mais aqui para o nosso dia a dia, mais operacional, mas eu vou mostrar para vocês também como eles funcionam, tá? E aqui a gente tem o de contas a pagar, onde você vai conseguir monitorar suas despesas, tá? Num período específico, ou de um fornecedor específico, de um centro de custo, de uma unidade de negócio. Você vai conseguir fazer todo esse acompanhamento do que eu tenho para pagar ou do que eu já paguei,
né, para esse fornecedor, para essa pessoa. Então, você vai conseguir verificar os vencimentos, contas em atraso, atualizar seus status de pagamentos, planejar o seu fluxo de caixa, tudo isso com o nosso contas a pagar. Já no contas a receber, a gente também vai conseguir acompanhar quem que eu vou, né, por exemplo, nos próximos 30 dias, quem são os meus recebimentos, ou então, quanto eu tenho para receber de um fornecedor específico, eu consigo ver os que já estão pagos, o que ainda faltam, né, que não foram pagos, o que precisa ser dado baixa. Então, facilita muito mais na nossa cobrança no dia a dia, na parte operacional, tá? E a gente tem também o nosso relatório de movimentação financeira, onde a gente consegue trazer, né, todas as movimentações efetuadas dentro de um período específico, independente das contas. Então, por exemplo, eu quero trazer toda a movimentação de uma conta específica dentro da plataforma. Então, eu vou, seleciono ali qual é a conta que eu quero puxar essas informações, faço esse download e você consegue ali, por exemplo, fazer análises mais completas. Eu vou mostrar onde a gente acessa esse relatório de movimentação financeira, tá? Então, vamos para a plataforma, tá? Para a gente ver como que funciona. Primeiro, eu vou falar do listagem de pagamentos, tá? Então, vai ser dentro aqui do módulo de pagamentos, tá? Aqui, lista de pagamentos. E aí, aqui a gente tem alguns filtros, algumas opções, né, para que a gente puxe as informações. Então, por exemplo, eu quero puxar da pessoa caminho. Eita, tem muitos caminhos aqui. Pronto. Que todos que já foram pagos do dia... Vou puxar do ano passado, do dia 1 de 2024 até o dia 31 de 12 de 2024. Clico aqui em buscar, ele vai me dar aqui todos os lançamentos, tá? Então, se eu descer, não tem nenhum. Legal. Então, eu vou tirar o filtro e vamos imaginar que esse filtro foi da Camila, tá? Então, ele vai trazer aqui agora todos os lançamentos. Vai demorar um pouquinho, porque deve ter bastante. Mas aí, aqui, a gente consegue ver que a gente consegue puxar por vencimento, por pagamento, por competência, por código da conta, por um valor específico, por uma descrição, alguma palavra que contenha na descrição, ou número, ou código, por forma de pagamento, por tipo de conciliação, opa, se a conciliação já está feita ou sem diferente, tipos de anexo, número da nota fiscal, observação, enfim, a gente tem várias opções aqui de filtros para a gente puxar esse relatório. E aí aqui ele está trazendo para a gente tudo que a gente tem lançado aqui dentro da plataforma sobre pagamentos. Tá? Então, ele está trazendo a informação de pessoa, ele está trazendo o detalhe é a descrição, tá, pessoal? O valor, a data, vou puxar aqui embaixo para que eu possa trazer aqui a barra. Ele está trazendo aqui a data de vencimento e aqui as informações se está pago, se foi conciliado ou se foi dado baixa, tá? Então, essa bolinha aqui e esse cifrãozinho significa se foi dado baixa e se está conciliado, tá? E no finalzinho a gente tem aqui os 3 pontinhos onde a gente consegue fazer algumas ações com esses pagamentos, tá? Mas agora a gente está focando no relatório em si. E aí, aqui no cantinho da tela, a gente tem essa opção de visualização detalhada. Quando a gente habilita essa informação, essa opção, ele vai trazer muito mais informações desses pagamentos. Então, ele está trazendo classificação, centro de custo, unidade de negócio, conta pagamento. Deixa eu puxar um para baixo. E aí, aqui, a gente consegue ver aqui a forma de pagamento, o que está na descrição, o que a gente tem aqui de informação de nota fiscal, detalhe, observação e assim por diante, tá? E todas essas informações, como eu comentei com vocês anteriormente, a gente consegue trazer elas para um Excel, se necessário, tá? Então, eu clicando aqui nesse botãozinho, eu consigo fazer o download dessas informações. A mesma coisa vai funcionar para os de recebimentos, tá? Eles também estarão ali na listagem de recebimentos, tá? Então, a gente vem aqui em lista de recebimentos, e aí a gente também tem todas essas opções de filtros aqui dentro, tá? Da plataforma, e aí a gente também consegue puxar visualização detalhada. Então, eu vou clicar aqui em buscar, para ele trazer as informações.
A gente consegue ver por conta de recebimento, qual é a classificação. Então, o meio de filtro é igual ao de pagamentos, tá? Só que a informação que ele vai trazer é de tudo que a gente tem lançado na nossa área de recebimentos, tá? Então, aqui ele está trazendo a pessoa, o detalhe da receita, o valor, a data, aqui a informação, né, se já está dando baixa ou não, e a gente também consegue trazer a visualização detalhada. E outra coisa legal que a gente tem aqui na listagem, tanto na listagem de recebimentos quanto de pagamentos, são as ações em massa, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse quadradinho, eu vou selecionar todos os meus lançamentos, e aí, clicando aqui na ação em massa, eu consigo editar, baixa manual ou excluir todos esses lançamentos que eu selecionei, tá? Então, é bem legal que daí, por exemplo, eu vou buscar aqui uma pessoa específica, deixa eu ver o nome de uma pessoa aqui. Buscar tudo que eu tenho pendente desse fornecedor, desse cliente, e aí eu quero alterar todos esses lançamentos dele. Então, eu venho, clico aqui, acho que ele não achou a pessoa aqui. E aí, por exemplo, eu tenho esses 4 lançamentos para esse cliente, eu quero editar a data de vencimento de todos. Eu clico aqui, seleciono todos, venho em ações em massa, editar e falo a nova descrição, se necessário, a nova pessoa, novo centro de custo, nova unidade de negócio, classificação, vencimento e competência, e até mesmo o valor desses vencimentos, tá? Então, a ação em massa funciona dessa forma. Você também consegue dar baixa ou excluir todos, tá? E isso funciona tanto para recebimento como para pagamentos, como eu comentei com vocês. E agora vamos para a movimentação financeira. A movimentação financeira, ele fica dentro do nosso módulo de exportação, tá? Então, aqui no cantinho da tela, no final, a gente tem o exportar. Clicando nele, a gente vai ver que a gente tem aqui a exportação de dados. Nessa tela, a gente consegue exportar todas as informações que a gente tem lançados na plataforma. Então, pensa que a gente tem aí vários comprovantes. Então, deixa eu selecionar aqui. Mês passado. Não tem. Deixa eu pegar aqui no período aqui. Pegar aqui de junho até hoje. Final do... Então, aqui eu tenho, por exemplo, 12 comprovantes de pagamentos desse período, que foram realizados pela plataforma. Eu tenho todos os anexos desses pagamentos, eu tenho notas fiscais, eu tenho reembolso, eu tenho notas fiscais de saída. Então, eu tenho todas essas informações que eu consigo puxar, né, fazer o download para que, por exemplo, você repasse para sua contabilidade ou que você guarde, para que você tenha isso, né, não só na plataforma, tá? E é aqui que a gente faz o download do relatório de movimentação financeira. Ele fica aqui nessa telinha, e aí, da mesma forma dos outros relatórios, a gente consegue puxar tanto por caixa ou por competência, tá? E aí a gente consegue selecionar um banco específico. Então, eu quero trazer do Banco do Brasil, ou então eu quero trazer do meu Bradesco, tudo que eu lancei como pagamento no Bradesco, consigo trazer por aqui, tá? E aí eu também consigo incluir pendentes e incluir rateio. Vocês sabem que na plataforma a gente consegue fazer rateios, tanto de pagamentos quanto de recebimentos. E aí eu quero incluir essa informação, eu quero ver o que desse valor foi para, por exemplo, centro de custos diferentes ou unidade de negócio. Quando a gente clica em baixar, ele faz o download aqui da planilha e a gente tem todas as informações. E ao lado a gente tem a opção de XLSX, TXT ou CSV, tá? Bom, acho que eu falei tudo sobre os relatórios, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui da apresentação. Acredito que deve ter algumas dúvidas aí para o pessoal, aí Bia, Ana, estão aqui para me ajudar, se vocês quiserem trazer as dúvidas, e vamos lá. Gi, a gente recebeu aqui algumas dúvidas, eu vou ler algumas delas para você. A primeira delas é questionando sobre a análise percentual que a gente tem lá no DRE. Então, aparece lá análise percentual, e aí horizontal e vertical. E aí, o que seria essa análise?
Pô, eu posso responder aqui, e aí para isso eu vou compartilhar minha tela também. Gente, a análise que a gente tem no DRE, ele é uma forma da gente comparar valores. Então, deixa eu voltar aqui no meu ambiente. Então, o que essa análise faz? Ela vai por período, então você na DRE, a gente olha por mês. Então, no período ali da análise, ele vai mostrar um comparativo percentual versus o período anterior. Ou seja, aqui no DRE, a análise que a gente tem é a análise horizontal. Então, ela vai falar, em fevereiro, seu valor estava tantos por cento a mais ou a menos em relação a janeiro, que é o período anterior. Está carregando a minha plataforma aqui, mas é basicamente um comparativo ali, percentual de um período versus o período anterior. Então, você consegue aí ter uma noção de crescimento ou até de redução de custos ou de despesas percentual dentro desse relatório. Eu abro aqui. Não está abrindo para mim, mas pode seguir para a próxima, Ana. Show. E aí, mais uma sobre DRE. Que o relatório de DRE por regime de caixa traz os mesmos valores do relatório de fluxo mensal? Sim, traz os mesmos valores, tá? Porque, na verdade, todos os relatórios, eles são baseados nas mesmas informações, que são os lançamentos dentro da Camino. Então, quando a gente lança um pagamento, um recebimento, uma transferência entre contas, a gente tem ali as informações de classificação, de data, de centro de custo. Então, a base da informação, os dados, eles são uma fonte única de informação. Então, tanto para o DRE quanto para o fluxo de caixa mensal ou diário, são os mesmos dados que são utilizados para construir esses relatórios. A diferença entre o DRE mensal e o fluxo de caixa mensal é no formato. Então, o DRE a gente consegue personalizar as linhas, consegue criar vários modelos, a gente consegue fazer linhas de soma. Então, é um jeito da gente já criar um relatório do jeito que é bom para a gente. No caso do fluxo de caixa, ele é um relatório único porque ele vai mostrar justamente o caixa daquele mês. Então, a gente considera sempre a data de caixa e também ele reflete exatamente o nosso plano de contas. Então, quando a gente expande ou retrai aquelas linhas, é um espelho do nosso plano de contas, que são todas as classificações que são configuradas dentro da plataforma também. Bom, a gente tem mais algumas aqui. E aí, uma delas pergunta se no fluxo de caixa diário existe algum tipo de esquema de aprovação. Então, o gestor aprova o fluxo previsto, em caso de dúvida, inclui alguma pergunta, alguma resposta. Então, o fluxo de caixa, ele não tem um fluxo de aprovação, na verdade. O nome fluxo é mais para a gente ver entradas e saídas de caixa mesmo, valores dentro das nossas contas. Então, o que você está falando sobre aprovação, talvez isso seja mais em relação a pedidos e solicitações de pagamento e reembolso que precisam de alguma alçada de aprovação. Isso existe dentro da Camino, inclusive é o tema do nosso próximo webinar, mas dentro do fluxo de caixa não tem essa alçada de aprovação, o relatório mesmo, ele mostra já o que foi executado ou o que está lançado dentro do sistema. Eu gostaria de saber se existe um relatório para conciliação financeira de débito e crédito, pois utilizo o relatório de movimentação financeira. Tem algum outro? Então, aqui a gente pode, eu não sei exatamente qual que é a necessidade de conciliação, mas tem algumas maneiras da gente ver isso. O primeiro deles é a gente conseguir ver dentro da listagem de pagamentos, a gente usar o filtro se o lançamento está conciliado ou não. Então, igual a Giovana mostrou, a gente consegue, nos filtros da listagem, tem uma opção, um campo de selecionar se está conciliado ou não. Dessa maneira, você consegue puxar todos os lançamentos que estão conciliados ou que não estão, depende ali da sua necessidade. E você consegue também ver, dentro da sua conciliação de contas, quais são as datas que existem linhas de extrato que não estão conciliadas.
como se fosse o outro lado da moeda, assim, com a listagem de pagamentos a gente vê os lançamentos não conciliados, e dentro da conciliação de contas a gente consegue ver os dias onde existem linhas de extrato não conciliados. Então, tem como você ter essas duas informações dentro da própria plataforma, sem ter que exportar a movimentação financeira no seu caso. Show. Bom, como a gente ainda tem algum tempinho, eu vou ler mais algumas aqui. Uma delas pergunta como poderia ser gerado um relatório comparativo mensal com valor de receita e valor de despesa. Deixa eu pensar aqui. Se a gente quer um relatório comparativo, a gente pode ter dentro da DRE, a gente consegue fazer toda a exportação, na verdade, todos os relatórios que a gente tem, a gente consegue exportar. Então, dentro das páginas dos relatórios, sempre tem um botãozinho de impressora, e esse botão de impressora te possibilita extrair essa informação em PDF ou em Excel. Então, da mesma forma que a gente vê dentro da plataforma, a gente consegue exportar isso e manipular do jeito que você precisar dentro de um Excel ou dentro de uma planilha para você ter uma visão melhor. Agora, se a gente for falar de comparativo, a gente tem algumas formas de ver. Se você quiser ver dentro do DRE, a gente tem análise horizontal para ter esse comparativo mês a mês, e dentro do fluxo de caixa também mensal, a gente tem como ver os valores nominais, né, esses valores dos lançamentos, e a gente consegue comparar. Eu acho que essa seria a melhor forma de você ter essa informação. Perfeito. Nós temos aqui mais duas sobre fluxo diário. E aí, uma delas pergunta qual a diferença do acumulado para o saldo. No fluxo diário, eu vou até abrir aqui de novo para eu explicar melhor. No fluxo diário, eu imagino que essa pergunta seja em relação à tabela que a gente tem dentro do fluxo. Então, nessa tabela, a gente tem uma coluna que é o saldo e outra coluna que é o acumulado. Deixa eu compartilhar aqui. Qual que é a diferença, tá? Então, essa tabela aqui, ela se refere aos próximos 30 dias, sempre aos próximos 30 dias, a não ser que a gente mude esse filtro aqui. Então, nesse caso, a gente está vendo os próximos 30 dias, e para cada dia a gente vai ter tudo o que a gente tem projetado de receita e tudo o que a gente tem projetado de despesa. O saldo nada mais é do que a diferença de um com o outro. Então, nesse caso, a gente tem 250 mil de despesa, e nesse dia a gente tem 22 mil de receita. Então, o saldo final fica menos 228 mil. No caso do acumulado, no primeiro dia vai ser o próprio saldo, porque ele não acumulou nenhum saldo dos dias anteriores. No próximo dia, que você vai ver que não tem nenhuma receita e tem 7 mil de despesas, o saldo do dia vai ser menos 7 mil. Só que o acumulado do período, aí já vai subtrair esses 7 mil do acumulado do dia anterior. Então, se a gente for analisar mais linhas aqui da tabela, o saldo ele se refere àquele dia específico. Então, aquele dia eu tive mais entrada ou mais saída de receita ou despesa, e o acumulado se refere ao período todo. Então, a partir do primeiro dia aqui que eu estou analisando, quanto que eu tenho de acumulado desse período. E no final desse período, você vai ter o seu acumulado final, que é o seu giro necessário para você cumprir todos os lançamentos que você tem dentro desse período. Então, se você notar aqui, esse saldo acumulado vai ser o mesmo valor que você tem no seu giro dos próximos 30 dias. Então, é um jeito de você ver ali por esse período aí que você estiver analisando, 30 dias ou 60 dias, quanto que você precisa de saldo por dia e o acumulado de todo o período que tiver aqui mostrando no filtro. Ótimo. Bom, e aí a última sobre o fluxo diário é que quando nós baixamos no Excel, o detalhado vai para todas as contas, ou seja, a gente tem todas as contas detalhadas? Sim, quando a gente baixa aqui, por exemplo, dentro dessa ícone de impressão, a gente tem a opção de imprimir, e aqui você até consegue ver uma prévia do que você vai imprimir. Então, ali, se eu quiser extrair de todas as contas, ele vai vir de todas as contas, exatamente essa tabela que tiver lá,
e eu consigo salvar em Excel também todas essas movimentações, fica como se fosse exatamente essa tabela, só que no formato de Excel. E a mesma coisa aqui para essa opção de impressão do resumo diário. Se eu, né, ocultar aqui as minhas contas, então, quando eu clicar em imprimir, ele só vai extrair aqui as informações das contas que não estão ocultadas. Perfeito. Gi, Bia, muito obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela agora para a gente falar rapidamente sobre algumas atualizações que nós tivemos. Vou passar super rapidinho. Show. Algumas novidades, na verdade, que nós tivemos de produtos ali em solicitações de pagamento e solicitações também de reembolso. Bom, na tela de solicitação de pagamento, nós tivemos uma melhoria na forma do pagamento automático, então a atribuição automática conforme beneficiário ou a linha digitável, e no campo número da nota fiscal, e aí a facilidade no registro e no controle das notas fiscais. Quanto às solicitações de reembolso, a atualização e a melhoria foi ali em forma de pagamento automático, que é a definição automática com base nos dados do beneficiário, mais uma vez, e no upload dos anexos, que foi melhorado, e agora a gente consegue imputar até 5 arquivos no formato PNG, JPEG ou PDF. E aí, esse é o tema do nosso próximo webinar. A gente vai entrar, então, e falar sobre as solicitações de pagamento e solicitações de reembolso. Bom, ela vai acontecer no dia 19 de março e a gente espera todos vocês novamente. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Gi, pela apresentação. Foi maravilhoso. Obrigada, Bia, também. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar.